Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Guilherme e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo oficial aqui do canal Cristão de Verdade. Hoje, como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre a vida de Jesus e começaremos com os 4 primeiros pontos de 8 no total. Eu vou usar esse material aqui, princípios elementares. Quem quiser saber mais é só entrar no link que está aí na descrição. E vamos começar falando sobre a vida de Jesus. O nome do primeiro ponto é: Jesus existia antes de todas as coisas. A gente vai usar 3 textos de referência, que é João de 1 a 3, Colossenses 1, 15 e 17 e Hebreus 1, 1 a 2. E João 1 de 1 a 3, que eu sei de cor, que é uma catequese da igreja, que é: Jesus existia antes de todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito, se fez. Basicamente está dizendo que Jesus existia muito antes dele vir para a terra, quando ele nasceu em Belém. Antes dele se tornar homem e encarnar-se como homem, ele era o verbo de Deus, ou seja, tudo que Deus fez foi através dele, porque verbo é a palavra, então ele era a própria palavra de Deus. E aí ele veio como um ser humano para cá, para a terra. Ainda há pessoas que pensam ao contrário, né? Que acham que Jesus foi criado por Deus e mandado para cá, como se fosse, sei lá, um plano de Deus para tentar salvar a humanidade, mas não. Ele já existia antes e ele se ofereceu para vir para cá, para nos ensinar e nos trazer salvação. Enquanto os outros textos eu vou ler para vocês, vai estar aqui do lado, como teve o primeiro João, eu esqueci de falar. Todos os textos que eu falar vão estar aqui do meu lado, que se tiver um espaço, vou até chegar para cá para ajustar o espaço. Bom, o segundo texto, Colossenses 1, de 15 a 17, está dizendo: Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, como eu falei antes, ele foi criado tudo através dele, porque ele era a própria palavra de Deus. O próximo texto é Hebreus 1, de 1 a 3, que diz assim: Havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De novo, dizendo que era a palavra de Deus e sempre existiu, desde o princípio. Desde muito antes do princípio, né? Porque Deus sempre existiu, não houve um começo, não vai ter um fim. E Jesus sempre esteve lá como o verbo, como a palavra de Deus. Nesse material, como é um material de estudo, ele tem algumas perguntas que eles fazem para o pessoal que está estudando. Como por exemplo essa aqui: de acordo com João 1 ao 3, como a Bíblia chama Jesus antes de ele nascer em Belém? Como a gente viu, é o verbo, né? A palavra de Deus. E através dele, o mundo e todo o universo foi feito. Quem era o verbo eterno e como ele era? O verbo eterno, no caso, era Jesus. E ele era a palavra de Deus. Ele era tudo que Deus ordenava para fazer, era através de Jesus, que ainda era o verbo, chamado de verbo. Quem criou o verbo eterno e desde quando ele existe? Bom, quem criou? Ninguém, porque ele sempre existiu através do Senhor. Eles são a mesma pessoa. Desde quando ele existe, como eu falei, desde sempre. Última pergunta: o que João 1 de 1 a 3 afirma sobre a criação de todas as coisas? Novamente, que todas as coisas foram feitas só por intermédio de Jesus, pelo verbo. Que sem ele Deus não teria feito nada. Bom, terminamos o primeiro ponto, agora vamos para o segundo. Segundo ponto da vida de Jesus: tornou-se homem. Os textos de referência é Filipenses 2, de 6 a 8, João 1, 14, 1 João 4, 2, 3, 1 Timóteo 3, 16 e Romanos 8, 3. A catequese deste ponto é o Filipenses 2, de 6 a 8, que é o que eu sei de cor. Então diz o seguinte: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, esse é o grande ponto da vida de Jesus, né? Que ele tornou-se homem, ele era o Criador e se tornou uma criatura. É uma analogia que pode ser imaginada, mas não é totalmente o significado do que Jesus fez.
é como se nós, seres humanos, virássemos um verme, uma lesma, um rato para salvar a espécie. Mas nesse caso seria uma criatura se transformando em outra. No caso de Deus, foi o Criador se tornando criatura, o que torna o sacrifício dele muito mais significativo do que seria se a gente fizesse isso. A humilhação dele não foi na hora da sua cruz, mas foi desde quando ele veio para cá, para a terra, como um bebê, um frágil bebê que precisa de proteção, sendo ele o Criador de todo o universo. Bom, agora vamos aos textos de referência. João 1,14 diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, como do unigênito do Pai." Que ele veio aqui, se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça de Deus, que veio nos ensinar como viver sem pecado. Próximo texto, 1 João 4, 2 e 3. "Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo." Nesse caso aqui não é o anticristo, o filho da iniquidade, a besta que mexe no mar que ele está falando, mas de todos os que opõem a ele. Próximo texto, 1 Timóteo 3,16. "Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória." Basicamente resume o que a gente já falou aqui nesse ponto. E o último texto, Romanos 8,3. "Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado." Bom, agora vamos para as perguntas rápidas e respostas rápidas. O que o Verbo Eterno fez? Bom, como a gente viu, tá, em João 1,14, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se fez homem para nos ensinar como viver sem pecado. Em que forma Jesus existia antes de se tornar homem? Em forma de Deus, ou seja, do Verbo Eterno, que era a palavra de Deus, como a gente falou anteriormente. O que significa o fato de que Jesus abandonou a forma de Deus e se tornou homem? Caso é uma pergunta bem difícil se você parar para pensar, porque para mim significa o amor que ele tem pelas suas criaturas, por ter enviado o seu filho, que no caso era a sua palavra, ele se fez filho, para vir aqui e nos salvar, salvar dos grilhões da morte, das garras do inferno que o diabo tinha a chave. Então o significado é basicamente a humilhação que ele teve por amor a nós. A próxima pergunta: Jesus hoje continua sendo a mesma pessoa de Deus? Explique sua resposta. Sim, ele continua, mas com a forma de humana, porque ele encarnou. Quando ele encarnou como um ser humano, ele subiu aos céus com carne e osso. O espírito dele não subiu e o corpo ficou lá. Ele ressuscitou com as mãos pregadas e tudo e subiu ao céu com o corpo. Ele continua sendo a mesma pessoa de Deus, tem o mesmo poder, mas com o seu próprio corpo, que é em forma de homem santificado, que é com a forma que nós teremos quando formos para o céu. Bom, terminando, vamos para o próximo ponto. Ponto 3, penúltimo ponto desse vídeo, sua vida foi perfeita e irrepreensível. O texto é bem curtinho. Tem vários textos, na verdade, de referência, que é 1 Pedro 2,22, que é a catequese, João 4,34, 8,29, Hebreus 4,15 e 7,26 e 1 João 3,5. Vamos à catequese, que é curtinha, o qual não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Ele veio para a terra para nos ensinar como viver sem pecar, que era possível sim. E ele não cometeu pecado em nenhum momento, nem no coração, nem na mente, nem na sua boca, não saiu de nada de pecado. Então vamos lá ler o resto dos textos. João 4,34. Disse-lhe Jesus: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra." Essa foi quando os discípulos perguntaram para ele se ele não ia comer. E ele falou que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Próximo texto, João 8,29. "E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Próximo texto, Hebreus 4,15. "Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele testado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado." Ou seja, ele provou para nós que é possível sim viver na carne sem pecar. Que ele foi provado por todas as coisas que você imaginar, todas as coisas que você foi provado, ele também foi provado.
e ele resistiu, não pecou em momento algum, provando pra gente que é sim possível viver na carne sem pecado. Basicamente o que exige, o que diferencia ele de nós, é que ele tinha intensa e completa dependência de Deus. Sempre, o tempo todo, tudo que ele fazia, ele pedia a Deus antes. Todas as horas que ele se retirava para orar, era para pedir o que ele iria fazer seguir. Próximo texto. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. De novo, dizendo que ele não teve pecado nenhum, imaculado, e ele era o verdadeiro sumo sacerdote. Próximo texto, 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ou seja, ele veio, como eu falei, ele veio para tirar o pecado do mundo, e para fazer isso ele não pôde cometer pecado nenhum, porque senão o que ele faria foi tudo em vão, né? Agora vamos às perguntas, às questões. De acordo com 1 Pedro 2,22, como foi a vida de Jesus? Como a gente viu, foi perfeita e irrepreensível, ou seja, sem erro nenhum momento, desde o seu nascimento até a sua morte. Aqui fala, escreva sobre os textos, a gente vai escrever, porque não é uma pergunta, né? Enfim. Jesus era tentado a pecar? Sim, o tempo todo, assim como nós somos. Inclusive, teve a famosa tentação de Jesus, que o próprio diabo tentou lá no deserto. Mas, além dessa tentação, sim, ele foi tentado de todas as áreas possíveis que o ser humano também é tentado. Mas mesmo assim, ele não caiu em nenhuma situação. Então, por que ele nunca pecou? Como eu falei, porque ele estava em sintonia completa e 100% com Deus. E como Deus é santo, ele tinha que ser santo, já que ele tinha 100% da dependência e estava sempre conversando com ele. E terminamos o terceiro, vamos para o quarto e último ponto desse vídeo. E o quarto ponto e último desse vídeo é: sua obra foi tremenda e grandiosa. Temos três textos, Atos 10:38, Atos 2:22 e João 20:30 e 31. A catequese é Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Novamente, Deus estava com ele e, por causa da sua dependência de Deus, ele operava os milagres, Deus operava os milagres através de Jesus. E a gente sabe que quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus andou de cidade em cidade, sem parar, andando no sol quente, com sandália e tudo, curando por onde passava. A Bíblia fala que ele curou tantas pessoas que não seria possível colocar tantas curas em vários livros do mundo. Então, para você ver, todo lugar que ele passava, ele curava multidão de pessoas. E, é claro, ajudava os pobres, falava do Evangelho. Bom, enquanto aos outros textos, vamos ver Atos 2:22. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Como eu falei, ele era tão ligado ao Senhor, sempre fazendo a vontade dele, que ele fazia esses milagres tudo através de Deus, diretamente através dele. O próximo texto é João 20:30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Como eu falei, fez muitos outros sinais que não caberiam em vários livros do mundo, de tantos sinais que ele fez e ajudou tantas pessoas como teve aqui na Terra. Bom, por enquanto é isso nesse vídeo. Espero que todos tenham gostado, o Senhor tenha falado ao seu coração. Essa foi a primeira parte dessa, digamos assim, minissérie de vida de Jesus, com seus 8 pontos principais, baseado nesse material aqui. A segunda parte desse vídeo sairá ou sexta-feira, que é no final da semana, ou na próxima segunda. Ainda vou decidir se eu vou fazer 2 vídeos por semana ou um só. Bom, e antes de terminarmos, eu quero deixar 2 sugestões de louvor. Todo final de vídeo eu vou fazer 2 sugestões, é tipo um quadro, finalizando os vídeos, que vai ser um louvor em português e um louvor em inglês. Às vezes um louvor vai ter relação com o tema do vídeo, às vezes não, porque às vezes não tem um louvor que tenha muito a ver especificamente com o que a gente falou no tema dos vídeos. Bom, a primeira música é em inglês, que é um louvor da banda Newsboys, e o nome é Savior of the World,
que está disponível no Spotify, no YouTube, qualquer lugar você pode ouvir. E fala bastante sobre o que a gente falou aqui hoje, né? Que Salvador do mundo, ele veio para nos salvar, então tem bastante a ver com o tema desse vídeo. Eu vou deixar aí embaixo na descrição também as duas playlists que eu fiz, que a maioria das músicas que eu vou indicar estão nessas playlists que tá no Spotify, para quem tem, que tem português, louvores em português e em inglês. O louvor em português, que também tem muito a ver com o segundo ponto, né, que é Tornou-se Homem, que é Porque Te Amei, Porque Eu Te Amei, de Tom Carf. É uma música bastante popular, que também está aí na descrição para quem tem Spotify, que está na playlist dos louvores em português. E é isso, essas foram as duas sugestões do vídeo, espero que tenham gostado. Deixe um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a segunda parte, compartilhe com seus amigos, os amigos da igreja, seus amigos que possam se interessar na palavra do Senhor. E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo com a parte 2 da vida de Jesus. Shalom!